Gente, então assim, ó. O que é macro? O que é macro? Macro é um procedimento que o Excel permite. Literalmente é como se ele ligasse uma câmera e começasse a filmar todas as ações que tu está fazendo. E ele pega essas ações e ele converte elas internamente em comandos. E esses comandos, depois nós vamos ver que vocês podem visualizar esse comando em uma linguagem chamada VBA, Visual Basic for Applications. Alguém aqui não tem a menor noção, nunca ouviu falar na palavra VBA na vida? Tu? Mais alguém nunca ouviu falar de VBA? Tá. Então assim, ó, o que é VBA? Existe, tá, linguagens de programação. Através delas são construídos programas. É a linguagem de programação, digamos que é a linguagem mais baixa de comunicação entre o homem e a máquina. Tá? É a partir de linguagens de programação ou de comandos reconhecidos em linguagem de programação que nascem os softwares, os apps e tudo que vocês têm por programa. Tá? Então, por exemplo, o próprio Excel, para ele existir, ele foi escrito em alguma linguagem de programação. Linguagem é o idioma que faz o computador entender os teus comandos e converter aquilo numa tela, num recurso ou em quem quer que seja. Tá? Então, o que acontece? O VBA é a linguagem de programação que o Excel disponibiliza para executar coisas ou comandos ou instruções que não são acessíveis pela interface do Excel, ou seja, pela tela do Excel, pelos botões que o Excel te oferece. Por exemplo, se vocês quisessem fazer algo desse tipo aqui, ó, em algum motivo aqui, tu dá 2 cliques numa célula, tu queria que botasse uma janela na tela e falasse assim, olá, seu bonitão. Entendeu? Isso o Excel não tem nenhuma função para isso. Mas tu conseguirias, por exemplo, construir um programa dentro da interface de programação do Excel, dar um nome para esse programa, por exemplo, meu programa, e tu poderia dizer para o Excel, olha, toda vez que alguém der um clique duplo numa planilha chamada Plan 2, numa célula chamada A21, tu executa uma janela e dá esse aviso para o cara. Então são coisas que tu não faz isso pela interface. Toda vez que eu me refiro à interface, estou me referindo à tela do programa, aos recursos, às abas, aos botões, a tudo aquilo que tu vê. Tá? Então o VBA permite que tu construa instruções diferenciadas, totalmente personalizadas. Qual a diferença de tu ter algo escrito em VBA? Que aquilo que tu escrever em VBA só tu tem no planeta inteiro, porque tu fez. Então, a partir do momento, o Excel passa a responder às tuas interações, do teu jeito de trabalhar. Se tu quiser uma janela que dá tal mensagem, ele vai fazer. E nenhum outro Excel do mundo vai ter aquela rotina, porque tu que fez aquilo para ti. Então, é aí que o Excel começa a sair do paradigma de aplicação, né, ou de simples processador de cálculos, para entrar no mundo de uma IDE, né, dos programas que são capazes de produzir conteúdo próprio. Tá? Então, a macro nada mais é do que tu realizar alguma coisa no Excel, ele vai gravando os teus cliques, ele vai gravando as ações que tu faz, e ele vai te entregar essas ações não como um filmezinho, mas ele vai te entregar isso como um script de comandos, porque assim, ó, por exemplo, quando eu faço isso aqui, ó, cliquei em Plan 3, tá? Ó, pá, só isso aqui. Internamente, isso aqui dispara um comando. Tá? Que é o quê? O comando select sheet. E ele passa comparando Plan 3. Então, selecione a planilha, Plan 3. Então, por exemplo, eu posso estar aqui na Plan 1
Se eu mandar rodar a minha macro, a macro vai dar um comando, select sheet plan 3. Pronto, ele vai lá e seleciona a plan 3 e traz na tela. Mesmo sem tu ter clicado na plan 3. Ele executa o comando de selecionar. Então, tudo, por exemplo, seleciona a célula A2 e põe lá dentro isso aqui. Então, vocês vão ver que a macro nada mais é do que gravar as nossas ações daquilo que a gente está fazendo e ele vai converter isso em comandos de VBA. E ele vai rodar esses comandos de VBA. A macro, ela vai poder receber um nome. E esse nome vocês vão poder invocar ele em determinados momentos na planilha de vocês. O bom de macros, tá? E macro, há um tempo atrás, ela foi usada muito para o lado negro da força. Tá? Porque como o macro é uma linguagem de programação, o VBA é uma linguagem de programação, tu literalmente consegue rodar programa dentro do Excel. Se tu roda um programa, tu pode rodar qualquer programa. O VBA permite que tu escreva qualquer tipo de rotina. Dentre elas, por exemplo, se eu quiser, eu posso criar uma rotina em VBA que vai lá no disco C, lista todos os arquivos que tu tens no teu computador, procurando por algum arquivo que tenha a palavra senha dentro. Se tiver, abre esse arquivo, vasculha, cria uma cópia dele e dispara por e-mail para tal lugar, sem tu saber o que está acontecendo. Entendeu? Então, por muito tempo existiram os chamados vírus de macro, que era nada mais é do que planilhas que traziam uma macro dentro dela, e aí vocês vão ver coisas que, por exemplo, existem macros que nós conseguimos dar a ela o padrão de auto-execute. Ou seja, ela auto-executa, ou seja, ela executa sozinha, sem que tu faça nada. É uma macro que pode ser executada quando tu abre o Excel. Ele abriu o Excel, se ele encontrar uma macro do tipo auto-execute ou init-execute, ele vai disparar essa macro. Utilizado aí no corpo, ali trouxeram um checklist no pendrive, colocaram lá na Alterna Fácil, em Candiota, trancou tudo, acabou com tudo, gastaram muito dinheiro, corrompeu todo o banco de dados deles, daqui até, nem lembro onde era, assim, para tudo que era país que tinha uma unidade deles, corrompeu tudo. Ah, É um estrago grande, assim, verdade, é um estrago, imagina, recuperar tudo, perdeu uma planilha. vocês não recuperam. Então, assim, o que acontece? Então, hoje o Excel já traz umas políticas de segurança bem mais robustas quanto a macro. A primeira rotina que foi tomada foi trocar o tipo de arquivo. Por exemplo, uma pasta de trabalho do Excel padrão, hoje em dia ela tem a extensão .xlsx. Tá? Arquivos .xlsx não tem macros dentro dele. Tanto que vocês verão agora, quando a gente começar a mexer com macro, que quando tu vai começar a gravar uma macro na planilha, o Excel te força a salvar como e salvar como um outro tipo de arquivo, que é um arquivo de pasta de trabalho do Excel com permissão de execução de macro. Então isso faz com que quem está recebendo essa planilha já receba ela sabendo que tem uma macro. E mesmo assim, por padrão, quando tu abrir essa planilha num outro computador, por padrão o Excel vai desativar a execução de macro. Aí ele vai te dar uma tarjinha te avisando, olha, essa planilha tem macros, tu deseja ativar as macros? Eu disse, sim. E aí tu consegue. Tá? Então, explicado esse conceito de macros, entenderam qual é o conceito? Então, VBA, Visual Basic for Applications, tá? Vamos primeiro ativar essa aba desenvolvedor aqui, ó, no Excel de vocês. Vejam se vocês já têm essa aba liberada. Tem? Quem não tem, você vai em Arquivo, Opções, Personalizar faixa de opções e vamos aqui, ó, nessa abinha aqui, ó, que vai estar desmarcada, vocês marquem ela como ativa, tá?
Aqui também, já vou ensinar uma coisinha para vocês, tá? Por exemplo, vocês aqui são usuários avançados, né? Vocês podem criar uma própria guia de vocês, tá? Não sei se vocês já fizeram isso, mas podem vir aqui, ó, nova guia, tá? Aí tu pode vir aqui, ó, e colocar o nome da tua nova guia, tá? Ó, renomear. Aí eu vou botar aqui o exemplo, ó, Senac. Ou vocês podem botar o nome de vocês. Ó, vai aparecer uma guia. E aqui tem o novo grupo, que é grupo são aqueles grupinhos dentro das guias. Então pode colocar, por exemplo, aqui, ó, no grupo, renomear. Aqui escolher, ó, minhas funções. Posso botar um íconezinho para ele, um símbolo, um izinho. Pronto. Olha lá. Aqui já vai aparecer, ó, Senac. Olha lá, minhas funções. Não tenho nada aqui. Agora eu posso ir lá e colocar aqui dentro as coisas que vocês mais usam. Ah, o que tu usa mais? Ah, eu uso bastante segmentação, uso tabela dinâmica, uso isso e aquilo. Então tu pega, cria uma barrinha para ti e coloca tudo que tu quer ali dentro, que para ti trabalhar vai render muito mais seu trabalho. Tá ali já, ó, trabalha. E em todas as famílias de Excel que tu abrir vai ter essa guia? Ou não? Ou só na Não, vai pro Excel. Em tudo que tu abrir vai estar a tua guia. Entendeu? Aí a gente pode vir aqui, ó, por exemplo, ó, opções, personalizar faixa opções, tá. Posso vir aqui, ó, em vez de, posso botar aqui, ó, todos os comandos, ó. Aqui tem todos os comandos que existem no Excel. Todinhos. E aqui tu pode pegar daqui e começar a arrastar para tua ali, entendeu? Ó, eu quero colocar, por exemplo, ó, quero colocar o agrupar. E quero agrupar dentro das minhas funções. Então, agrupar, adicionar. Pá. Olha lá. Entendeu? Aí agora aqui eu posso querer criar um outro grupo e botar o seguinte. Esse outro grupo que eu vou colocar aqui vai ser formatação. Tá? Aí aqui, posso até usar por aqui, ó. Quero mais das outras guias, comandos mais usados. Quero botar o bordas aqui para dentro. Quero colocar, aumentar o tamanho da fonte aqui para dentro. E quero colocar o colar especial aqui dentro. Ó, dou um OK. Olha lá. Eu vi ali, pode colocar uma marca e colocar aí? Pode. Como ícone? Sim. Legal, né? Então, isso aqui, por incrível que pareça, ajuda um monte na hora de trabalhar, porque tu coloca as coisas que tu mais usa ali e safou, tá? Bom, vamos lá na aba desenvolvedor então, tá? Então, olha só, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer uma macro bem simples. Notem que eu estou aqui, ó, na minha Plan 3, tá? Ó, eu vou nesse botão aqui, ó, gravar macro, tá? Gravar macro. Antes de tudo, vocês devem ir em arquivo, salvar como, tá? E aí vocês vão salvar aqui, ó, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. De vocês deve estar só como pasta de trabalho do Excel. Vocês vão trocar para pasta de trabalho habilitada para macro, tá? Senão ele não vai deixar vocês salvarem macro aí dentro. Feito isso, agora vocês vão conseguir gravar uma macro. Todos já salvaram como? Eu quero que todos olhem eu gravar macro e depois vocês gravem junto, tá?